explicar, eu estou aqui nessa noite para nos trazer a palavra de Deus. Porque Ele te ama, você está aqui. Eu sou muito grata a Deus pelo seu amor, a sua fidelidade, por esse ministério que Ele trouxe para essa cidade, pela vida dos nossos pastores, sem o incentivo dos quais nós não estaríamos aqui. O apoio, a visão de abençoar mulheres, de dar liberdade ao ministério de mulheres, de cultivar a mulher na plenitude da sua essência. Por isso, a Deus toda honra, toda glória, todo louvor, pela vida dos nossos líderes, pela vida das amigas que eu vejo aqui. Daqui estou vendo tantos rostos que eu amo muito, muito, muito. Amo todo mundo, mas algumas são mais próximas, são da nossa convivência. Temos um contato maior. Eu quero louvar o Senhor da vida da Samanta, Carol, da Ana, esposa do nosso pastor Alexandre Rangel. Pela vida da esposa do meu pastor Heber Porto, que é a Débora Carla Faquinete Porto, pelo Mexique, né? Está sentadinha ali filmando. Pelas meninas da Lapa, minhas companheiras estão aqui. Uhul! Meu Deus! Vou pedir uma licença poética para apresentar a minha sogra e a minha concunhada que está aqui. Por favor, vocês fiquem em pé aí, gente, não dá para esconder. Eu quero que vocês deem um aplauso a elas, porque a minha sogra foi que fabricou um elegão de 1,90 m. Não sei como ela conseguiu, porque ela não é tão alta assim. E a minha cunhada, ela sempre foi muita bênção na minha vida. Eu tenho vivido muitas coisas que Deus usou ela para profetizar, que Deus revelou a ela em palavras proféticas que naquele tempo para mim eram inimagináveis, inconcebíveis. Mas Deus, Ele fala, Ele cumpre, como há de cumprir também na sua vida. Nós continuamos comprometidas com o tema do amor, que é o tema que está regendo o propósito dessa conferência. Há exemplo também e semelhança da Carol, que chorou muito estudando, meditando. Comigo não foi diferente, perdi sono, perdi apetite. O Espírito Santo trabalhou muito no meu coração e na minha alma. A mensagem de hoje é a sequência da mensagem de ontem. Porque nós estamos aqui para falar de um amor que não é parcial, é de um amor pleno, é de um amor total, é de um amor que se realiza em todos os seus aspectos, em todos os seus sentidos. O Senhor Jesus respondeu à pergunta de um homem certa feita em Marcos capítulo 12, versículo 29, 30 e 31. Quando perguntado, interpelado, ele responde que o maior mandamento é: amarás ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse texto ilustra muito bem as palavras de Jesus. Ilustra muito bem que nós temos 3 níveis de relacionamento. O relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo, mas existe um nível de relacionamento que algumas pessoas não se sentem muito à vontade para falar sobre ele, porque existem polêmicas com respeito ao amor próprio, à autoestima. Mas se o Senhor disse, você deve amar o próximo como a ti mesmo, como você se ama, a referência do que você vai fazer ao outro, do bem que você vai fazer ao outro, do que você vai doar ao outro, do que você vai proporcionar ao outro, a referência é sempre o que você faz por você, como você cuida de você, e como você sente a seu respeito, deve ser a sua referência para tratar o outro, é como você se trata. De maneira que, se eu não me trato bem, se eu não me valorizo, se eu não me amo, que condições eu tenho para amar a irmã, para amar o irmão, para amar o meu esposo? E é sobre isso que nós vamos falar à luz de Cantares, porque o tema nos insere no contexto do livro dos Cânticos de Salomão, capítulo 8, abra sua Bíblia, versículo de número 7 é o texto temático. A palavra de ontem, ela deu ênfase ao amor que nos responsabiliza no nível do relacionamento para com Deus e no nível do relacionamento para com o irmão, com a irmã, com o familiar.
com o esposo, uma palavra que tratou de um amor que nos responsabiliza diante de Deus e diante do nosso próximo. Mas a palavra que hoje trago, ela vai dar ênfase ao nosso relacionamento intrapessoal, a esse nível de relacionamento, porque a maioria dos nossos problemas, principalmente mulheres, a maioria dos nossos problemas derivam dos problemas dos nossos relacionamentos intrapessoais, de como nos relacionamos conosco mesmo. A maioria deles. Muitos problemas não estão no nível do relacionamento com Deus. Eu sou prova disso, porque eu já pregava há uns 7 anos. Muitas vidas se converteram, muitas vidas foram abençoadas, mas hoje eu tenho coragem para confessar que eu já pregava há algum tempo, mas eu não sabia me amar. E por não saber me amar, existiam disfunções no meu ministério, existiam disfunções no meu casamento, existiam disfunções nos meus relacionamentos familiares, com minha mãe, com meus irmãos, enfim, todas as áreas da minha vida eu tinha complexidades e problemas, porque eu só fui entender aos 30 anos de idade, exatamente 3 anos atrás, ninguém calcula, está proibido. Aos 30 anos de idade que eu fui entender que a maioria dos meus problemas se consistiam nos problemas que eu tinha comigo mesmo. Nunca me aceitei, eu não gostava de mim, não gostava do meu corpo, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha pele, eu não gostava de mim. E porque eu não gostava de mim, eu não deixava, eu não sabia receber o amor do meu esposo, eu não sabia tantas outras coisas. E o Senhor, que hoje aqui foi cantado, o Deus que cura, o Deus que restaura, Ele trabalhou na minha vida. Aos 30 anos de idade, eu já era salva, já tinha sido liberta de tantas coisas. E só aos 30 anos de idade eu experimentei essa cura, esta restauração na minha interioridade. E quando curada na interioridade, eu pude ver que o Senhor trabalhou na minha afetividade, o Senhor trabalhou na minha identidade, o Senhor trabalhou na minha sexualidade, o Senhor trabalhou em todas as áreas, quando eu permiti que o Espírito Santo me curasse através do amor de Deus. Amém? Amém. Cantares 8:7 diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Nós estamos aqui comprometidas com esse amor insuperável, inextinguível, invencível, inegociável. E este é o tema de todo o livro do Cantares de Salomão. O Cantares de Salomão é um livro que foi escrito para celebrar o amor. Esse é o tema do livro, celebração do amor. Não de um amor qualquer, não de um amor banal, não de um amor teórico apenas ou parcial ou humano, um amor como no mundo hoje as pessoas estão esvaziando muito essa palavra, desgastando muito a palavra amor. Não tem nada a ver com o amor que o mundo fala, que o mundo expressa, mas o amor que é celebrado em Cantares de Salomão é o amor que prevalece, é o amor que resiste, é o amor que persiste, é o amor que insiste, é o amor nos moldes de 1ª carta aos Coríntios capítulo 13, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta e que não acaba, porque rio não afoga, fogo não apaga esse amor, porque esse livro foi escrito para a celebração do amor pleno, do amor completo, que se expressa fisicamente, que se expressa sentimentalmente e que se expressa espiritualmente. Cantares de Salomão é o mais antigo documento literário que expressa esse tipo de amor. Nunca na história da humanidade um poema fora composto ou escrito traduzindo um amor de tal qualidade e de tal natureza. Amor que realiza a alma, amor que realiza o espírito,
realiza e satisfaz o corpo, porque em todo o livro de Cantares de Salomão nós vamos encontrar a expressão, a satisfação, a consumação do amor físico, do amor sentimental e do amor espiritual. Esse livro, da autoria do rei Salomão, ele compôs mais de 1005 poemas ou provérbios ou canções. Mas esse, no hebraico, traz no superlativo, porque foi um cântico dos cânticos, o mais lindo que ele compôs. Compôs no começo do seu reinado. E quando ele compôs para falar de um amor com uma camponesa, a Sulamita. Esse texto transparece que o relacionamento dele com a Sulamita, que é um adjetivo pátrio. Sulamita não é o nome dela, ela permanece anônima. Porém, ela era da cidade de Sunem, por isso é chamada Sulamita. E provavelmente com ela, ele viveu ou experimentou o único amor puro e verdadeiro da sua vida. Salomão teve 1000 mulheres. A maioria delas, ele casou por arranjos políticos, por arranjos diplomáticos e por arranjos comerciais, não por amor. Nós encontramos em Cantares de Salomão que ele viveu um amor verdadeiro com essa moça camponesa. É interessante que ele que escreve, ele é o autor, mas ele não escreve do ponto de vista dele, ele escreve na perspectiva da Sulamita. Ele escreve e ele ama essa mulher de tal forma que ele confere a ela o protagonismo. São as palavras da Sulamita que começam o poema e o cântico, e são as palavras da Sulamita que terminam. Ele escreve e dá a ela a proeminência, o destaque, porque o amor é assim, ele sempre vai destacar e enaltecer e favorecer o outro, abençoar o outro, e ele coloca ela em proeminência, em destaque. E é interessante que ele coloca ela não apenas destacada e não apenas no protagonismo do cântico, como também ele coloca ela numa atitude de autorreferência e de autoafirmação. Eu fui aprender nos estudos e meditações e pesquisas que fiz que Cantares de Salomão é o livro da Bíblia onde mais consta o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, eu. Nenhum outro livro da Bíblia registra tanto o pronome eu quanto esse livro. E ele é um dos menores da Bíblia. Mas aqui existem muitos eus. Do rei, nós vamos encontrar 9 pronomes pessoais da primeira pessoa do singular, implícito ou explícito. Mas da Sulamita é o rei que compõe. Mas ele coloca 47 vezes pronome pessoal. Em alguns momentos implícito na frase. Em outros momentos o eu consta. 12 vezes aqui ela diz eu. Ele coloca ela numa atitude de autoafirmação. Ele nos apresenta a Sulamita não intimidada, não diminuída, mas uma Sulamita que está ali se apresentando muito bem resolvida, muito cheia de si. Ela está numa atitude de autorreferência. Ela fala de si mesma como o jardim de delícias dele, como aquela que dá prazer para ele. Ela não tem problema algum em falar das suas qualidades. E eu acho muito interessante que ele tenha feito isso, porque nos estar aqui explicitado que a Sulamita não tinha problemas de autoestima. Nas nossas palavras, ela era aquele tipo de mulher que se acha, que se sente, não no sentido negativo que muitas pessoas usam. Nós não podemos confundir essa autoafirmação da Sulamita com o que as pessoas hoje reagem como arrogância. Não se trata disso. Prepotência, pedantismo. Tem pessoas que tentam se autoafirmar pelas vias da arrogância, prepotência, pedantismo, exibicionismo e etc. Não é o caso da Sulamita. O caso é que ela sabia quem ela era. O caso é que ela era uma mulher consciente de ser amada. Ela era uma mulher
realizada. E, portanto, ela é esse tipo de mulher que não tinha problemas com a autoestima. De maneira que, para mim e para você nesta noite, ela serve de exemplo. E eu quero também frisar que a figura central, embora tenha o rei Salomão dado tanta ênfase a ela, mas a figura central não é a Sulamita. Eu fui aprender nos estudos que estava fazendo, quando eu comecei a ler todo o livro. Primeiro eu leio todo o livro e fui aprender que, apesar de que ela seja tão destacada nesse texto, ela não é a figura central, principal. Nós não estamos em Cantares de Salomão representadas na Sulamita, embora ela seja um exemplo de mulher realizada, de mulher que se ama, de mulher curada, de mulher amada. Mas o Espírito Santo me mostrou que a figura central e o que nos representa em Cantares é o jardim. Esse livro é um livro polêmico, muito contestado, muito controverso. É o mais controverso da Bíblia Sagrada. Existem muitas linhas de interpretação a respeito desse livro, mas todos os estudiosos e hermeneutas concordam num ponto, de que nesse livro, que fala do jardim 7 vezes, nós vamos encontrar aqui uma referência ao jardim. Todos os exegetas e hermeneutas bíblicos concordam que o jardim é a representação da mulher, que o jardim representava a Sulamita, que o jardim é a representação do feminino. E então o que nos representa nesse contexto temático, porque nós estamos através do tema inseridas aqui nesse contexto desse cântico, e Deus nos quer falar através do que Ele fala aqui nesse cântico. Então a figura que hoje para mim e para você é importante é a figura do jardim, porque toda mulher está representada no jardim. O jardim em Cantares de Salomão é a figura da mulher que é amada, que sabe amar e que sabe se amar. É a figura dessa mulher que é amada, que sabe amar e que sabe se amar. Por isso o título da mensagem que eu trago ao seu coração nesta noite é: você foi vocacionada, ou você tem a essência de jardim, ou em outras palavras, deixa eu sintetizar que está ficando muito comprido, você tem o dom de ser jardim. Diga para a irmã que está do seu lado: você tem o dom de ser jardim. Enquanto mulher, aos olhos de Deus, enquanto mulher, você tem o dom, você tem a vocação de ser um jardim na existência, um jardim existencial. Amém? Amém. E é sobre o jardim que eu vou falar. Ah, mas irmã Laodiceia, você está complicando porque o nosso tema é amor. E você vai falar de jardim? O que tem a ver amor e jardim? Eu também me perguntei quando o Espírito Santo disse para mim: você vai falar sobre jardim. Porque é uma noite de cura, de restauração. É uma noite que eu quero mover na interioridade das minhas filhas. Eu quero, diz o Senhor, eu quero trabalhar no coração, na alma, no interior de cada uma. Você vai falar sobre jardim. Eu também me perguntei: Espírito Santo, o que tem a ver jardim e amor? O tema é amor. E aí o Espírito Santo mesmo foi me mostrando, através do contexto, que jardim e amor tem tudo a ver. É por isso que o livro que celebra o amor, você vai encontrar 7 referências diretas, 7 menções, 7 citações de jardim. Você vai encontrar 7 vezes o jardim aqui citado, porque o livro do amor é também o livro do jardim. Porque é um livro que dá ênfase ao papel da mulher, a essência da mulher nos planos de Deus, a natureza da mulher. Nenhum livro retrata, explica a natureza da mulher como este livro. E aí Deus disse para mim: você vai falar sobre a simbologia do jardim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui em rápidas palavras. A Bíblia tem uma certa topografia do sagrado. Às vezes nós não ouvimos muito falar de jardim, mas a gente ouve muito falar de monte.
fala de monte, de deserto, de vales, você já logo se associa isso a uma experiência, a uma situação. Geralmente o crente, pela simbologia bíblica, ele associa monte a poder, a oração, a revelação, a manifestação de Deus. Tanto é que muitas pessoas não abrem mão de orar no monte. Quando a gente fala de deserto, ou alguém diz assim, eu estou no deserto, você entende na hora o que a pessoa quer dizer, não entende? Sim. E quando a pessoa diz assim, eu estou no vale, sim, você também logo faz uma associação, porque é uma certa topografia do sagrado na Bíblia. E aí, cada tipo de lugar representa uma experiência nossa, espiritual, ou transcendente, ou experiência com Deus, ou experiência cotidiana. É falar desse lugar, você já associa. Estou no deserto, estou na prova. Ou estou na dependência, ou estou esperando um milagre, ou estou passando um momento difícil. Não precisa nem explicar quando a pessoa diz. Mas talvez você não saiba que o jardim também faz parte dessa topografia bíblica que nos remete a experiências e realidades espirituais. E o jardim na Bíblia Sagrada é símbolo da experiência do amor em todos os seus aspectos e sentidos. Jardim é o lugar da consumação do amor, do experimentar o amor, do praticar o amor. É tão verdade que quando falamos de jardim, pensamos em Deus, nós logo nos remetemos ao Éden. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra. Mas o versículo 8 nos vai dizer que Deus, depois que formou o homem do pó da terra, Ele plantou um jardim. E Deus fez questão, irmão. Nós falamos muito do cosmos, do universo, e Deus disse, haja, 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 e tudo foi criado pela palavra de Deus. Mas na criação do homem do jardim, Deus teve um envolvimento maior. Ele coloca a sua mão no barro e forma o homem, mas Deus também planta. Ele não diz haja um jardim, ele planta um jardim. E Adão foi o primeiro jardineiro. Deus coloca o homem para cultivar o jardim. E a Bíblia vai me dizer em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e a voz de Deus se fazia ouvir no jardim, porque o jardim fala do meu e do teu relacionamento com Deus. Jardim é lugar, foi o primeiro lugar que Deus desceu para visitar, para habitar, para ter comunhão com a sua criação. Glória a Deus. É lugar de experiência espiritual, de relacionamento, de intimidade com Deus. O jardim sempre vai nos remeter para isso. Rubem Alves, um erudito, sábio, teólogo, enfim, um monte de coisa. Ele disse que Deus criou o universo inteiro só para plantar nele um jardim. Deus ama jardins. Ele preparou a ambiência do jardim para ele ter aquele relacionamento com Adão, a sua criatura. E aí eu vejo uma sutileza nesse negócio de Deus criar jardim, porque nós já estávamos na mente de Deus. Eu não sei quanto tempo que levou, porque aquele tempo de Gênesis 2 não é cronológico. Não dá para medir, não tem um calendário ali. Eu não sei quanto tempo que levou, mas Adão passou muito tempo cuidando de jardim antes de Deus fazer a mulher, antes de Deus criar a mulher, antes de Deus trazer a mulher à existência. Ele disse, meu filho, fica aí cultivando, fica aí cuidando de flores, fica aí cuidando do pomar, fica aí cuidando do fruto, fica aí aprendendo a cultivar. E quando então Deus trouxe a mulher à existência, Deus estava trazendo para ele o verdadeiro jardim para o qual ele foi preparado para cultivar, que era sua mulher, porque o jardim é a figura do feminino. Glória a Deus. Interessante, né? Jardim fala da realização do amor conjugal. Cantares 4, versículo 12, até o capítulo 5, versículo 1. O texto vai nos falar do jardim onde há a consumação do amor conjugal, dizendo assim: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, com a hena como o nardo, o açafrão, o cálamo, a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra, os aloés, e com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, ribeiros que correm
do Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Capítulo 6, versículo 2. O meu amado desceu ao seu jardim, os canteiros de bálsamo para se alimentar no jardim, e aos canteiros de bálsamo para se alimentar nos jardins, e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Na simbologia bíblica, a consumação do casamento é representada na entrada do homem ao jardim que se chama mulher. Que enquanto não casada, que enquanto ainda não madura, não preparada, é o hortus conclusus, ou jardim fechado, fonte selada. Mas quando esse amor amadurece, quando eles diante de Deus estão preparados e legalizados e casados, aí ela diz, entra no seu jardim, para desfrutar, para se alimentar, de maneira que na simbologia, a consumação do casamento, ou leito conjugal de cada casal que existe na face da terra, está representado biblicamente na figura do jardim. Não há outra figura para representar o leito conjugal. Era como se Deus estivesse dizendo, meu filho, jardim sempre vai remeter ao Éden. Jardim sempre vai lembrar daquele cosmo, daquele lugar onde Deus colocou o homem, onde vivia na perfeita paz, na perfeita harmonia, na perfeita unidade. O jardim sempre vai evocar a harmonia, sempre vai evocar a intimidade, sempre vai evocar a comunhão. E quando o Senhor está dizendo que o leito conjugal é figurado no jardim também, o Senhor está dizendo, a partir do momento que houve a queda, o jardim do Éden não é mais possível. O jardim do Éden vocês não vai mais existir, mas haverá outro jardim. É um jardim onde você vai chegar mais perto do paraíso, aquele paraíso do Éden nunca mais. Mas toda vez que você amar sua mulher, toda vez que o homem e a mulher se amam debaixo da graça de Deus, da aprovação de Deus, e vive um amor de verdade, eles estão revisitando o Éden, eles estão reproduzindo a ambiência daquele lugar onde havia amor, onde havia paz, onde havia intimidade verdadeira. Glória a Deus. Mas também representa o amor próprio. Voltando um pouquinho aqui, essa questão do jardim, né? O primeiro jardineiro do mundo foi Adão. Então, homem que não sabe amar a mulher, é o Satanás que distorceu, porque Deus fez o homem, preparou o homem para saber lidar com a mulher. Porque Deus já sabia que não haveria diferença no trato. Porque o jardim judaico, ele era mais ou menos um pomar, porque ele não era apenas como hoje existem muitos jardins ornamentais, mas o jardim judaico, o jardim do Éden também, ele tinha árvores frutíferas e flores. Era o que nós conhecemos, mais próximo que nós conhecemos disso é o pomar. Então Deus estava preparando ele para lidar com aquilo que é delicado, com aquilo que é produtivo, com aquilo que é belo, com aquilo que precisa de muito cuidado, de muito tato. Porque as flores são assim, os jardins são assim. Tem que ter muito zelo, muito cuidado para cuidar de um jardim. E Deus estava preparando o homem. É da essência do homem ser jardineiro, e é da essência da mulher, da natureza da mulher ser um jardim. Amém? Amém. Mas também representa esse amor próprio, sobre o qual nós vamos falar um pouquinho mais. Porque o jardim, enquanto símbolo da essência feminina, representa a mim, representa você. Ser jardim está no seu DNA. Ser jardim está na sua natureza. Se você não tem natureza de jardim, algum devastador atuou na sua vida. Faltou cultivo, faltou cuidado. Porque flores requerem cuidado, cultivo. Um jardim não pode ser abandonado. Um jardim não pode ser cultivado de qualquer maneira. É da natureza da mulher, está no DNA da mulher ser jardim, ou viver, ou se expressar em formas de sabores, cores e aromas. Onde estiver uma mulher, vai prevalecer as cores, os sabores e os aromas. E tudo isso
é expressão de uma ambiência paradisíaca, é expressão do dom de ser um jardim existencial. Olha para você ver. Eu cheguei aqui e vi essas rosas, eu me alegrei. Onde tiver mulher, você vai encontrar alguma coisa de flor. Onde tiver mulher, você vai encontrar coisa colorida. Onde a mulher chega perfume, chega aroma, chega sabores variados, chega cor. Onde uma mulher chega, os detalhes chegam também. Nunca uma mulher vai fazer algo que não tenha detalhes, que não tenha uma decoração, que não tenha algo florido, que não tenha algo rosa, algo colorido. Há de existir, porque isso é da natureza do jardim e você tem dom de ser jardim. É do nosso jeito, com aqueles paninhos, com aquelas cortinas, com aqueles negocinhos, trenzinho lá, que fica em cima das coisas, mas de uma forma ou de outra, a sua casa, ela acaba tendo cores, sabores e aromas, e Deus olha e diz: olha lá, é o meu jardim, ó, ela chegou a cor, chegou a alegria. Mulher é de natureza delicada, porque toda mulher tem natureza de flor. É por isso que mulher gosta de mimo, de carícias. É por isso que mulher é muito afeita ao cheiro, ao colorido. Mulher, ela sempre, tudo que ela tocar vai ficar mais bonito, mais delicado, mais colorido, mais perfumado e mais alegre. De maneira que eu quero dizer ao seu coração que toda mulher marcada pelo amor e chamada para amar é a mulher que escolhe ser uma flor e não um espinho. Só existem duas maneiras de ser mulher à luz de Cantares de Salomão, do Cântico dos Cânticos, à luz dessa palavra que vai tratar da simbologia do jardim, que simboliza, que expressa a nossa interioridade. Ou você é flor, ou você é espinho. Se jardim nos remete ao Éden, no momento da plena comunhão com Deus, e no momento que o homem e a mulher eram verdadeiramente uma só carne, o homem celebrava a mulher celebrava o homem, porque era assim antes da queda. O espinho nos remete ao pecado, porque Gênesis 3,17 diz que o espinho só existe na terra porque foi dado como sentença, como maldição sobre a terra. Até aquele momento em que o homem comete pecado, o espinho não existia. Deus sentenciou o homem, e depois ele disse: a terra vai produzir espinhos e abrolhos. O espinho simboliza o pecado. O espinho é símbolo da maldição, da culpa, do medo, da vergonha, da desonra, da queda, do erro, do engano, do fracasso, da derrota. É símbolo da dor, é símbolo da ferida. Só existem duas maneiras de ser uma verdadeira mulher, marcada pelo amor e chamada para amar. Ou eu sou uma flor. Aliás, só existe essa maneira, só existem duas maneiras de ser mulher. Só pode ser esse tipo de mulher marcada pelo amor e chamada para amar aquela que escolhe ser flor, que não abre mão da sua fragilidade, mas é uma fragilidade produtiva, porque nesse jardim tem fruto. Vai ler Cantares de Salomão e você vai ver quantos frutos ali são citados. Ali tem frutos a serem colhidos, a serem para alimento, para deleite, para prazer. E a ter flores. Por isso que eu falo que essa mulher curada, essa mulher que se ama, tem natureza de flor e não de espinho. Porque a natureza de espinho eu já tive. E como eu disse a vocês, o espinho é o paradigma do pecado, da maldição, da condenação, da vergonha e da desonra. Toda mulher nasceu para ser flor, toda mulher nasceu para ser jardim, mas nem toda consegue ser. Eu não sei o que aconteceu com você, mas eu nasci flor. Florzinha, bem pequenininha, florzinha de Jesus. Mas muito cedo na minha vida, eu fui uma flor despetalada. Eu fui uma flor esmagada. Mutilaram, deformaram a minha essência. Quando eu me conheci, me entendi por gente, eu já era um espinho. Porque eu era aquela filha que o pai e a mãe falavam: você é muito esquisita. Porque eu era aquela menina que brigava na escola, brigava na rua, que dei muita dor de cabeça para o meu pai e para minha mãe.
Você que vai tirar, tira direito. Porque geralmente a foto só sai quando a gente tá fazendo careta, tá, gente? Agora fiquei ligada que eu vou parar, já que vai tirar, né? Ó, obrigada. Eu fui uma menina que quando aos 10 anos já era espinho. Mas eu não nasci para ser espinho. Eu não nasci para causar ferida nas pessoas. Porque o espinho esperta, repele. Espinho é paradigma da rejeição. E além da minha auto-rejeição, sofri rejeição dos outros. Porque quando muito cedinho, eu já falei para algumas aqui, outras não sabem, infelizmente eu sofri abuso. E durou um tempo que acabou com a minha alma. E eu sofri abuso de homem e de mulher. Meu pai e minha mãe não sabiam disso. Eu só tive coragem de falar com minha mãe com 30 anos de idade e falar com meu esposo. Meu esposo também não sabia disso. Só que essa florzinha esmagada perdeu a essência de si espinho, fazendo pacto com o diabo, aprontando, indo para toda sorte de indícios que você imaginar. Na minha vida só tinha revolta. Eu mesmo não entendia, mas eu fui entender depois que Deus me curou. Por que eu cresci odiando rosa? Eu não vestia um rosa, nem se me pagasse. A minha adolescência inteira eu tive problemas na minha sexualidade, eu tive problemas na minha identidade, eu tive problemas na minha afetividade, porque eu não sabia gostar, eu não sabia amar. E para eu aprender a ser amada, eu dei muito trabalho para o meu esposo, porque meu esposo, graças a Deus, aquele negão de 1,90m, que é todo meu, que eu já falei para vocês, ele soube me amar do jeitinho que eu era. Ele casou pela fé, porque quando ele me conheceu, gente, eu estava mais feia que bater em mãe. Eu acho que Deus olhou para ele e falou: meu filho, vai, encara que tem mistério aí. Eu não gostava de nada que fosse feminino. Eu passei minha adolescência inteira com uma calça, camisa de futebol. As minhas amigas se arrumavam para ir para a balada. E eu, sempre com aquele camisetão. E eu jurava que eu nunca ia vestir roupa. Eu falava roupa de pano, mas é roupa de tecido, roupa social. Que eu nunca ia usar um salto. Aleluia! Nunca. Eu não gostava de nada que fosse delicado. Isso é da natureza da flor. Eu não gostava de nada que fosse belo, nada que fosse feminino, eu não gostava. Eu, com 30 anos de idade, que eu fui passar batom pela primeira vez na minha vida. Estou aprendendo ainda. Enquanto a minha filha pega, eu fico no espelho, fico, né? Porque, gente, eu fui curada, tem 3 anos. Vocês estão vendo eu com essa roupite aqui? Isso aqui é milagre, gente. Eu não gostava de mim, eu passei a vida inteira não gostando de mim, não gostando do meu corpo. E não gostar de si não tem nada a ver com peso, com balança, porque eu nunca tive problema com a balança, mas eu sempre tive problema comigo. E eu tenho uma irmã que ela é obesa, minha irmã. Infelizmente, ela tem 110 quilos e há muito tempo ela está nessa condição. Mas a minha irmã é uma mulher resolvida, uma mulher que se ama, é uma mulher que se garante. Infelizmente, ela veio a sofrer uma situação de divórcio, mas ela está lá nos pés de Jesus, não foi por vontade dela, infelizmente foi vontade de alheios, né? Aconteceu coisa na vida do seu esposo, ele fez a escolha dele, mas ela está lá: Jesus, prepara o meu varão, Jesus, que eu quero casar. Olha, desse tamanho, e só Jesus sabe a situação, e ela está assim, daquele jeito, e ela é assim, está estudando, fazendo curso de manhã, curso de tarde, curso à noite, e trabalhando, dizendo: Jesus, prepara o meu varão. Se for demorar, ele falou para mim: pode ser um varinha mesmo, que eu estou com pressa. Ela falou isso para mim. Não tem nada a ver. São aquelas coisas aqui para vocês, porque eu vou abrir o coração, eu tenho orgulho disso, tá? Posso abrir o coração para vocês? Sim. Fica entre nós. Eita. Quantas vezes, no começo do meu casamento, eu sempre tive um ótimo relacionamento sexual com meu esposo, porque entre nós dois tem química, entendeu? Eu sempre orei e Deus respondeu minhas orações, porque eu tinha muito medo de apresentar
problemas ou complexidades no meu casamento na área da sexualidade, e graças a Deus nunca houve problema nessa área. Depois de casada, tinha química, mas dentro de mim tinha uma coisa. Eu ficava assim: eu acho que o meu marido, ele comparece, ele é assim, porque ele é crente, ele não pode recorrer a outra opção. Ele não vai trair o Senhor. Por isso que ele não desiste de mim, ele me quer sempre, porque a natureza é forte, e eu estou aqui, tem que ser eu, porque ele casou comigo. Gente, que tempo que eu perdi. O humano daquele era bom, mas dentro de mim, às vezes eu achava que ele, porque era muito macho, não é porque eu era desejável, ou porque ele era crente, não podia praticar de outras formas. Olha quantas coisas podem existir dentro da alma, do coração de uma mulher. Mas Jesus me curou, minha filha. Hoje eu falo pra ele: amor, você ganhou na Mega Sena acumulada. Eu estou tudo de figura só. A mesma mulher. Peço quase a mesma coisa. Diferença que algumas coisas eu não estou caindo, mas se eu ponho espuma, está tudo certo. Né? Por quê? Essa natureza de flor foi tirada, roubada. A malignidade, a maldade desse mundo. Quem sabe hoje você não consegue também se ver como flor, se sentir como uma flor, como um jardim. Sabe por que você existe, irmã? Imagina esse mundo sem mulher, irmã. Imagina uma casa sem mulher, irmã. Já imaginou como é a natureza do homem? É tudo preto, cinza, azul. Todo mundo é muito básico, muito resumido, muito objetivo. Deus trouxe a mulher à existência para suavizar a existência. Para trazer alento, conforto, beleza à existência, harmonia à existência. Você já parou para pensar no poder e no efeito de uma flor? Sabe por que eles colocam flores no caixão? Porque só uma flor consegue amenizar o efeito, o impacto da imagem da morte. Eu passei em frente ao Jardim da Saudade esses dias. Tem tanta flor lá, porque teve o dia dos finados que o povo aí, né, faz parte da cultura religiosa de muita gente. Está cheio de flor. Aí as pessoas levam flores ao cemitério. Sabe por quê? Porque onde chega uma flor, a flor harmoniza, a flor suaviza, a flor embeleza aquilo que é mais feio. Existe um lugar mais triste que um cemitério. A pessoa vai lá e coloca uma flor para amenizar, para mitigar, para conseguir suportar aquela dor, aquela saudade. Ela leva uma flor, porque a flor lembra de um outro estado de realidade na vida. Que a vida ainda vale a pena, que existem coisas belas, que a vida continua. Que a vida não é feita só de dor, só de lágrimas, só de choro. É disso que uma flor fala. Você é flor na sua casa. Onde Deus te coloca e te planta. Porque Ele te trouxe a vida e a existência. Porque onde você estiver, você tem o dom também de amenizar, suavizar, harmonizar, embelezar, abençoar aquele lugar. Tudo se torna mais agradável, tudo se torna mais bonito. Por isso que você é uma flor. Tudo se torna mais doce, tudo se torna mais prazeroso, mais jeitoso, porque esse é o poder, esse é o efeito de uma flor. Mas quando se tem natureza de espinho ou se é deformada, aí vem palavras duras, feridas, ataques, mágoas, rancores. Porque quantas vezes eu não sabia receber nenhum elogio, gente? Eu era tão deteriorada por dentro, na minha autoestima, que às vezes meu esposo falava assim: amor, você tá bonita com essa roupa hoje. Eu falei: por quê? A de ontem estava feia? Amor, você tá bonita hoje. Eu falei: por que ontem eu não era, não? Você quer ver a briga que teve no meu casamento? Algumas vezes ele levou um buquê de flor para mim, aí ele desistiu, porque eu não gostava de flor. Até hoje eu não consigo usar estampa floral, tá, gente? Mas eu já tenho um brinquinho de flor, eu já tenho flor lá em casa. Eu odiava flor. Meu esposo chegava com um buquê de flores. Eu falava: quanto custou esse trem? Que desperdício!
natureza mais de espinho do que de flor. Eu não falava a linguagem da beleza, da delicadeza, da harmonia. Eu falava a linguagem da ferida, da dor, da rejeição, do autodesprezo. Até que um dia, o jardineiro dos jardineiros começou a trabalhar. Eu permiti. Falei, Laodiceia, você já até pregava e era desse jeito? Sim. Por quê? Porque eu não havia dado a Deus o tempo e o espaço que Ele precisava para trabalhar nesse aspecto da minha vida. Aí Ele me levou para Rondônia, passei quase 4 anos lá. E quando eu voltei, minha sogra e minha cunhada sabem, eu já voltei outra. Elas não conheciam. Quem é essa daí que eu não conheço? Porque eu sou verdadeira, aquela verdadeira quem te viu e quem te vê. Porque eu dei para ele me assentou, eu parei de pregar, gente, quase 4 anos. Deus falou, eu quero que você ouça, eu quero que você aprenda. Eu tenho trabalhado através de você, mas você não tem deixado eu trabalhar em você. Eu quero trabalhar em você. Então eu tive que admitir que eu era mais espinho do que flor. E tudo que remetia a jardim, flor, me incomodava, porque não existia em mim. Não existia nada em mim delicado. Não existia nada em mim que fosse da fragilidade da mulher, da essência da mulher. Nem permiti que meu esposo me amasse como ele sabia amar. Que ele me ajudasse quando queria me ajudar. Eu sempre era, meu Deus do céu, difícil. Mas ele trabalhou em mim porque ele é o jardineiro dos jardineiros. Você é um jardim.